Continuamos o nosso estudo do capítulo 17 do livro do Gênesis. Hoje vamos começar, por assim dizer, a segunda parte. Parece que nós terminamos o encontro anterior comentando o versículo 14. O Senhor Deus determina a Abrão, já o nome modificado, não mais se chamará Abrão, mas Abraão, o pai de uma multidão, e institui uma instituição perpétua, até hoje, vigorando entre os judeus, a circuncisão. Ela é perpétua no sentido de que, enquanto instituição provisória, já que está inserida na aliança antiga, que vai ser substituída pela nova, uma instituição que vai, digamos assim, atingir a perfeição, que vai atingir a plenitude, o sacramento do batismo. A passagem das instituições judaicas provisórias para as instituições definitivas na nova aliança, isso vai acontecer paulatinamente, primeiro com a postura de Jesus, os discursos de Jesus, as instituições do próprio Jesus e a postura dos apóstolos. Isso com relação ao sábado, isso com relação à circuncisão, isso com relação ao dízimo e a tantas outras coisas. Lembrem-se sempre, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esta afirmação de Jesus reiteradamente aparecem, estas afirmações aparecem nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Bem, não vamos repetir a circuncisão, vamos dar continuidade, porque nesse capítulo o Senhor também vai mudar o nome da esposa de Abraão. Começamos então o capítulo 17, versículo 15. Disse Deus a Abraão: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Sarai e Sara são duas formas de falar e de escrever muito parecidas. Parece que a etimologia da palavra Sara é princesa. Mas vejam bem, se isso é verdade, no versículo 16, Sara passa a ter um outro significado. Por isso vamos ler o versículo 16. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações e dela sairão reis. Sara, então, aqui, segundo o desígnio de Deus, tem um significado preciso: mãe de reis. É verdade que ela só vai gerar de Abraão um filho, que é Isaque. Nesse sentido, ele se enquadra nessa categoria, rei não no sentido bíblico do tempo de Saul, do tempo de Davi, de uma realeza já constituída, terra, exército, capital, portanto uma estrutura política, financeira, militar, geográfica, não. Mas no sentido mais amplo de patriarca, não é? De chefe de uma multidão, de líder, de cabeça de uma grande descendência. Lógico que Isaque vai gerar Esaú e Jacó. Trataremos desse assunto. O que nos interessará mais será Jacó, depois com o nome mudado para Israel, os seus filhos, os 12 filhos, patriarca das 12 tribos de Israel, etc. E cada tribo se multiplicará. Isso acontecerá lá no Egito,
de sorte que aqueles que saírem do Egito rumo à terra prometida já será uma grande multidão. E multidão que não cessa de aumentar. E lógico, nesta profecia está também a igreja. Está também a igreja, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó revelou-se na sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, Abraão, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi usada por nosso Senhor. E nós somos da descendência de Abraão, segundo a promessa, segundo a fé, é o tema muito caro da carta aos Gálatas e da carta aos Romanos, que chama Abraão, muitas vezes, pai de todos nós. Muito bem, então, dela sairão reis. Repararam a repetição no versículo 26? Eu a abençoarei. E segundo, na primeira frase, dela te darei um filho, e só será um mesmo. Mas reis, no plural, já denota que desse filho dela virão muitos reis, virão reis. Bem, por favor, aqui mais na frente ainda, no capítulo 17, nós vamos ver que de Ismael também virão reis. Ora, se de Agar, que já nasceu, que já veio Ismael, de Ismael virão 12 reis, de Sara também. Só que o Senhor vai abençoar Sara, e vai abençoar também Agar, vai abençoar a descendência de Sara, e vai abençoar a descendência de Ismael. Mas, há algo específico da linhagem de Sara, que o Senhor Deus não dará à linhagem que virá de Agar. É o quê? A aliança. O Senhor vai abençoar os dois, e vai abençoar a descendência dos dois, e virão reis dos dois, porque ambos são da estirpe de Abraão. Mas aliança o Senhor Deus só fará com a linhagem de Sara. Ah, mas que discriminação! Não existe discriminação, simplesmente o Senhor escolheu. Como o Senhor escolheu os judeus dentre tantas nações, isso não significa dizer que essa predileção é exclusiva e é excludente. Abraão, primeiro, Isaque, Jacó, etc. Os judeus, primeiro, depois os pagãos. O Senhor escolheu aquela nação para ser a primeira, mas não a única. A partir dela, o nome do Senhor seria levado a todas as outras nações. Luz que iluminará todas as nações. E glória de Israel é o seu povo. Cantará no seu hino o sacerdote na plenitude dos tempos. Disso a gente vai tratar mais na frente. Agora, no versículo 17, uma surpresa. A dúvida de Abraão, que vem mesclada com um grande respeito, prostrar-se por terra. Vocês sabem que é um gesto que denota adoração, prostração, entrega. Mas aqui, uma fraqueza de nosso pai Abraão. Versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Aqui nós já temos várias informações quanto à cronologia. Abraão tem 100 anos, Sara tem 90. Então nós sabemos que Sara era 10 anos mais nova que seu esposo. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Digam-me, no capítulo 15, esse gesto aparece onde? 17, versículo 3. Em outro capítulo, Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Sim, a atitude típica de quem, na presença do Senhor, reverentemente dobra o seu corpo em sinal de profunda piedade e adoração. Só que
aqui no capítulo 17, versículo 17, esse riso é de desconfiança. Não dá para dizer, é uma expressão muito forte, deboche, cinismo, mas pelo menos de uma relativa incredulidade ou de não completa credulidade. Devemos dizer também que essa postura de riso irônico, de riso debochado, de quem não acredita muito que aquilo vai acontecer, ocorrerá também com a esposa. Ela, Sara, vamos ao capítulo 18, os 3 anjos vão visitar Abraão, Sara acompanha a conversa dos anjos com Abraão, os anjos dizem, no versículo 10, voltarei à tua casa dentro de 1 ano a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade evidentemente de conceber. Versículo 12, ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isto porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Aqui outra fraqueza de nossa mãe, porque esposa de Abraão, nosso pai na fé. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Repare que no versículo 12, pôs-se a rir secretamente. E o Senhor que sonda os corações, ainda que você não traduza com o riso o seu deboche, a sua ironia, o Senhor descobre no íntimo do coração. Você riu. Obviamente que ela não retruca, porque sabe que foi desmascarada. Muito bem, mas tem alguém que também debocha. Sara vai ter, digamos assim, um troco. Sara debochou do Senhor, e o filho de Agar vai debochar do seu filho Isaque, mais na frente. Só que Sara, que tinha um gênio de cobra, sabe aquele gênio de cobra? Nem precisa dizer mais nada. Quando ela vir que Ismael estará debochando do seu filho, o sangue vai subir a cabeça e ela vai se, podemos dizer, vai se vingar. E a vingança vai acontecer logo depois. Vamos ao capítulo 21. Vejam que quando Ismael foi circuncidado, tinha quantos anos de idade? Não, mais um, bota mais um. 8. Não, ele falou 12 mais um, 13. 13 anos. Onde está essa informação? Está no versículo 25 de Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 25. Então, Abraão, quando foi circuncidado, tinha 99 anos. E Ismael tinha 13 anos quando foi igualmente. Certo? Então, os 3 anjos aparecem no carvalho de Mambré, quando Abraão tem 99 anos. Eles dizem que um ano depois, na mesma época, Sara vai conceber, portanto, quando Isaque nascer, Abraão terá 100 anos. Ora, se Abraão, com 99, foi circuncidado, Ismael tinha 13, quando Isaque nascer, Ismael terá 14, correto? E Abraão terá 100 anos, tá bem? Muito bem, então, vejamos o que vai acontecer no capítulo 21, vamos ver o deboche de Ismael ao garotinho Isaque.
Versículo 8, o menino cresceu, Isaque, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Agora vamos ver o problema. Sara viu que o filho nascido a Abraão, de Agar, a egípcia, escarnecia de seu filho Isaque, e disse a Abraão: expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou verdadeiramente arrasado com isso. É o que narra o versículo 11 e o versículo 11. Mas Deus disse a Abraão: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. Então, Abraão ri de Deus, debocha da promessa. Sara debocha, escarnece da promessa de Deus, é desmascarada, tentando justificar o que não tem justificativa, e ela tem um troco, certamente, provavelmente, e essa é uma fraqueza da qual as mães dificilmente se libertam ou estão imunes. A raiva que elas sentem de alguém, geralmente elas costumam passar para os seus filhos. Não sei dizer se isso é regra ou é exceção. É uma baixeza. Não deveria acontecer isso, que a raiva das mães por alguém fosse passada. Infelizmente isso acontece. Você envenena o coração dos seus filhos para ficar contra fulano, seja ele o esposo de quem se separou, seja, às vezes é o contrário também. Às vezes o pai que tem a guarda dos filhos envenenam os filhos contra a mãe, ou contra a família da mãe, ou contra quem quer que seja. Baixeza, vileza, tão antiga quanto a Bíblia, quanto a história da salvação. Muito bem, então, zombaria de Abraão a Deus, de Sara a Deus, e de Ismael ao garotinho. Certamente aqui nós temos um garoto de 15 anos debochando de uma criancinha. Repitamos o versículo 17, já comentado. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, começou a rir, dizendo consigo mesmo. Portanto, foi um deboche secreto, ele não traduziu facialmente. Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Qual é a diferença desse questionamento dele para o questionamento de Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora questionou o arcanjo, questionou outro, mas falando: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Aqui não temos deboche, aqui nós temos em boa fé uma dúvida sincera de alguém que quer compreender, e uma vez compreendida a questão, ela abraçaria, como de fato aconteceu. Depois que o arcanjo explicou, ela abraçou. Então, aqui nós temos, se por um lado Abraão é pai na fé, foi o primeiro que creu, Nossa Senhora não cometeu essa fraqueza. Mas Abraão duvidou, e de forma escarnecedora, de forma debochada. Foi uma fraqueza. Não há como justificar aqui, porque ele riu da promessa de Deus. E disse a Deus. Então, até agora, versículo 17, foi somente no interior, se bem que Deus conhece o interior. E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Ou seja, eu não estou muito crédulo de que minha esposa Sara vai gerar, mas eu pelo menos vou esperar naquilo que eu já tenho. Eu já tenho um filho, Ismael, né? Enfim, se ela não engravidar, eu não estou muito certo disso, já tenho meu filho Ismael da escrava. Mas Deus respondeu-lhe, diz o versículo 19: não é Sara, não, é Sara, tua mulher,
que te dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Então, o próprio Senhor Deus já diz qual será o nome da criança. Farei aliança com ele. Atenção aqui está a especificidade. Deus vai abençoar Ismael e sua descendência, Isaque e sua descendência. Ambos serão filhos de reis. Mas somente a linhagem de Sara é com quem Deus vai estabelecer uma aliança. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Então isso é específico, gravem bem. Bênção é uma expressão genérica, mais genérica que aliança. Toda aliança é uma bênção, mas nem toda bênção é uma aliança. Aliança é um pacto, é um compromisso, é um acordo que Deus estabelece com um povo. Nós vimos já em programas anteriores que nós temos, digamos assim, prelúdios de alianças antes de Abraão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, não podemos dizer aqui que estamos diante de uma aliança, mas daquilo que os padres da igreja vão chamar de proto-evangelho. É um compromisso, não deixa de ser. Ainda muito, digamos assim, muito não elaborado, não muito elaborado, mas uma promessa. Pulando de Adão para Noé, a aliança que o Senhor Deus faz com a humanidade ainda não tem essas características tão, digamos assim, precisas, mas é uma aliança cujo sinal Deus coloca no firmamento, no céu, que é o arco-íris, a promessa de não mais destruir a humanidade, de abençoá-la, etc. Noé seja fecundo, multiplique a sua descendência, etc. Mas, vejam, a categoria aliança, ela tem, digamos assim, antecedentes e vai assumindo características cada vez mais precisas. Compare o capítulo 15 com o capítulo 17. Na Bíblia Ave Maria, o capítulo 15, qual é o título do capítulo 15? Aliança de Deus com Abrão. Eu não sei qual é o título da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, o título do capítulo 15? As promessas e a aliança divina. Também, aliança, tá vendo? Só que esse texto aqui descreve um sacrifício. Você toma uma novilha de 3 anos, toma uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele imolou esses animais, enfim, depois o Senhor veio e consumiu o holocausto, etc. Então é uma aliança celebrada, por assim dizer, nos moldes antiquíssimos, bem antigos. Já aqui nós temos não uma aliança com ritos, com holocausto, mas apenas com palavras. Então a aliança vai, digamos assim, se manifestando em diversas ocasiões, cada vez com elementos mais novos, mais precisos, mais indicativos. Muito bem. Versículo 20, Gênesis 17. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Então, com relação à bênção, com relação à multiplicação da descendência, Deus cumulará de dádivas, tanto uma linhagem quanto outra. Mas nós sabemos o específico de Isaque, é essa palavrinha-chave do versículo 19, aliança. Tá certo? Deus não estabelecerá aliança com os descendentes de Ismael, somente com os descendentes de Isaque.
Com relação aos 12 príncipes, quem lembra, no encontro passado nós vimos os 12 príncipes de Ismael citados aqui, onde eles aparecem. Vamos ao capítulo 25, ainda Gênesis, capítulo 25, versículos de 13 a 16. Vamos ler a partir do versículo 12. Eis a descendência de Ismael, filho de Agar, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. Então, a ordem vai ser do mais velho ao mais novo. O primogênito de Ismael, Nebaiot. Em seguida, Sedar, Adbeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. Mais para frente, bem mais para frente, quando Israel tomar posse da terra prometida, não mais com Moisés, porque Moisés vai morrer no Monte Nebo, e Josué atravessará as águas do Jordão. O Jordão vai retroceder, eles vão passar a pé enxuto ali nas proximidades de Jericó e vão conquistar a terra em 31 batalhas. E ali eles vão encontrar povos, cidades governadas por reis. No fundo, são todos descendentes de Abraão. Todos descendentes de Abraão. E cito alguns: os ferezeus, os heteus, os jebuseus, os gergeseus, os edomitas, os amonitas, todos aqueles povos ali. Aliás, o Oriente Médio, aliás, a Ásia Menor, hoje Turquia, toda aquela região, Irã, Iraque, Arábia, o Golfo Arábico, o Golfo Pérsico, todas aquelas nações, os filhos de Abraão se espalharam por aquela região. Lembrem-se que nós não temos apenas 12 filhos de Ismael e 12 filhos de Jacó. Lembrem-se, por favor, ainda no capítulo 25, vejam como Abraão, um homem sozinho, povoou aquela parte do mundo. Setura, com quem ele teve vários filhos, e muitas outras concubinas. Versículos de 1 a 6. Abraão tomou outra mulher chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zamram, Jecsam, Madã, Madian, Jesboque e Sué. Jecsam gerou Saba e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latusim e os Laomim. Os filhos de Madian foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldá. Estes foram todos os filhos de Setura. Então vejam, de cada filho nós temos uma tribo, e cada tribo milhares e milhares de pessoas, que não cessam de se multiplicar, povoando aquela parte do mundo. Continua o versículo 5. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, e o texto nem diz quantos foram, nem quantas concubinas, nem quantos filhos cada concubina gerou de Abraão, só lhes deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque para a terra do Oriente. Terra do Oriente, vejam que expressão genérica, né? Você tem o Oriente Médio, você tem o Oriente Próximo, tudo aquilo que não é
África, nem Europa, nem Antártica, nem América. Naquele tempo nem se pensava em América. O mundo bíblico nem imaginava que existiam as Américas. Foi povoado pela descendência de Abraão. Bem, eu penso que deve ter algum mapa com o mundo antigo Oriente, com a subdivisão de terras, para onde foi o filho de Abraão, aqui se localizou este, aquele outro. E detalhe, geralmente as cidades tinham nomes dos patriarcas, dos chefes, dos fundadores da cidade. Você tem um filho de Abraão que se desloca daquilo ali. Pronto, aqui eu vou morar. Então, pronto, instalamos as tendas, as casas, vamos cuidar da agricultura, etc. E a cidade tem o nome do fulano. A cidade tem o nome de fulano. Não é? Lembram de Canaã? Vem de Caná, vem de Cam. Lembram de Arã? É um dos filhos de Noé, dos netos de Noé. Então, as cidades geralmente tinham nomes deles. Aliás, isso, volte para o capítulo 17. Vamos ver onde está isso. Cidades. Gênesis 25, 16. Então, depois de citar os filhos de Ismael, vejam o que diz o texto. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. Então, cada cidade tinha o nome de um patriarca, de um chefe, né, de um rei. Muito bem. Voltemos para o capítulo 17. Depois de ter dito no versículo 19 que a aliança vai ser feita só com Isaac, no versículo 21 nós temos uma repetição. Mas minha aliança eu a farei com Isaac, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Lembrem-se, Abraão aqui tem 99 anos. Sara, 89 anos, porque ela vai dar à luz com 90. Se Abraão tinha 99, ela tinha 89. Muito bem. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. É um retirar-se aqui que não há de ser entendido no sentido ontológico, não há de ser entendido ontologicamente como se Deus, que é onipresente, deixasse de sê-lo e abandonasse Abraão. Mas estamos aqui numa narrativa, digamos assim, de um diálogo entre Deus e Abraão. Bem, avança o texto. Agora vem a circuncisão de todo mundo do sexo masculino, todo mundo. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe havia ordenado. Eu quisera destacar aqui a expressão em sua casa. Em sua casa é uma expressão bem ampla, que ultrapassa, digamos assim, o espaço físico dentro do qual vive Abraão, vive Sara, mas é uma expressão que quer dizer também a tua tribo, aqueles que são propriedade tua, os teus parentes. Lembrem-se que Ló era da casa de Abraão, ou seja, da família de Abraão. Eu e minha casa serviremos o Senhor. No capítulo 24 do livro de Josué, nós temos essa expressão. Quando se diz minha casa, eu estou me referindo à minha família toda. A minha família toda. Essa expressão é usada também pelo apóstolo Paulo, que batizou todas as pessoas da casa de fulano, da casa de Cornélio, da casa do carcereiro de Filipos, todos da casa das pessoas que creram no Senhor com o anúncio dos apóstolos, se faziam batizar.
A expressão minha casa, todos os de sua casa, a casa de Arão, agora o diga, eterno é o seu amor, ou seja, a linhagem de Abraão, a família de Abraão, casa é uma expressão bem ampla. Vamos ao livro de Josué, que já citamos em outra ocasião, 24:15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, só para ilustrar o carcereiro de Filipos, versículos de 30 a 32. Não, a 33, porque aqui a gente vai ver que casa é sinônimo de família. Esse texto aqui é muito importante para mostrar também que os apóstolos batizavam crianças. Crianças. Os apóstolos batizavam crianças. Então vamos lá, Atos 16, de 30 a 34. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Grave isso, família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Casa, sinônimo de família. Continua. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Então, o costume entre os judeus daquele tempo era este: se alguém se converte, todo mundo de sua família se converte. Se alguém professa a fé, todo mundo da sua família professa, a esposa, os filhos, etc. E o batismo também. Ele recebeu o batismo, o carcereiro de Filipos, e, aliás, é a única tentativa de suicídio no Novo Testamento, né? Só há dois casos de suicídio no Novo Testamento. Um consumado, que é Judas Iscariotes, que se matou mesmo, se enforcou mesmo. E o carcereiro de Filipos, que queria se matar, puxou a espada para se matar, porque certamente, como soldado que era, se os presos fugissem, isso significava a morte dele. Então, antes que me matem, eu vou me matar. Só que São Paulo diz: não faça isso, porque nós estamos aqui. E ele tremendo: então o que é que eu devo fazer? E se seguiu aquilo que nós acabamos de ler. Então, eu citei casa justamente para recordar que é sinônimo de família. Está claro? Está claro? Voltamos então a Gênesis 17. Então, o versículo 23 de Gênesis 17, é claro, todos os machos da família de Abraão, e o termo família aqui é bem amplo, envolve também escravos, comprados, todos têm que se circuncidar. Escravos, porque vejam no versículo 23, todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro. Lembrem-se que Agar, a egípcia, foi comprada a preço de dinheiro, era escrava. Tanto é que quando Sara a expulsou uma vez, ela foi encontrada por Deus no caminho para o Egito, estava voltando para casa, e o Senhor disse: nada disso, pode voltar, se humilhe para a sua serva Sara, e ela voltou. Então ela era escrava, só que ela não foi circuncidada, porque circuncisão era somente para os homens. Pergunta: o versículo 23 não fala que Abraão foi circuncidado? Será que ele não foi? O versículo 24 responde: Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. A começar dele. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente.
Pergunta: os descendentes de Ismael foram circuncidados? O texto não diz. A palavra de Deus não diz. O fato é que essa instituição hoje entre os muçulmanos não existe, somente entre os judeus. Avança o texto. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Quem lembra do encontro passado, com que material era feita a circuncisão? Uma pedra polida, bem afiada. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Parece que aqui estamos diante de Séfora. Êxodo 4, versículo 25. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: tu me és um esposo de sangue. Bem, então, uma pedra afiada. Bem, todos foram circuncidados. Terminamos assim o capítulo 17, que é um capítulo importante, porque temos a mudança pela primeira vez. Duas personagens bíblicas têm os seus nomes mudados. Depois, temos a instituição da circuncisão. Precisamos, no encontro passado, fazer alusão à releitura que o apóstolo Paulo faz da circuncisão. A releitura que ele faz de Agar e de Sara. Lembram da alegoria? Gênesis capítulo 4. O tema da justificação pela fé, que é muito caro a São Paulo, nas cartas aos Romanos e aos Gálatas, ela vai tocar nas instituições judaicas. E a primeira delas, além da observância do sábado, a primeira delas, vejam que o sábado, do ponto de vista cronológico, é mais antigo do que a circuncisão, porque o sábado já tem fundamento nos capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis. O Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, das instituições judaicas, cronologicamente, nós temos o sábado mais antigo. Curiosamente, não se fala, pelo menos que eu tenha conhecimento, que Abraão observou o sábado, mas observou a circuncisão. Porque lembrem-se, o sábado é uma instituição que foi consagrada por Deus na lei de Moisés. É o 3º mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomarás o seu santo nome em vão, repousarás no 7º dia. O livro do Êxodo, capítulo 20. Mas o livro do Gênesis não é anterior ao Êxodo? Mas ele foi escrito depois de Moisés. Então, o que nós temos nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis foi redigido depois de Moisés. As fontes javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Bem, mas, cronologicamente falando, pela ordem como nós encontramos na Bíblia, o sábado é anterior à circuncisão. E vejam, a passagem das instituições judaicas para o cristianismo ocorre paulatinamente, com o discurso de Jesus, com as palavras de Jesus, com a postura de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Recorde-se que o próprio Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia de nascimento, a circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2, versículo 21, de novo, Lucas,
capítulo 2, versículo 21, completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Então, já vimos essa questão, e eu pediria a vocês, por favor, que vocês gravassem essas 3 palavras, que são importantes para nós compreendermos a relação entre a antiga aliança e a segunda. A primeira palavra-chave, para que a gente não caia em heresia, para que a gente não caia no sectarismo de determinadas seitas hoje em dia, que absolutizam tanto as instituições do Antigo Testamento, que chegam a negar o Novo, ou que sustentam o Novo, mas achando que não foram aperfeiçoadas essas instituições. Primeira palavra, continuidade. Entre o Antigo Testamento e o Novo, há uma relação de continuidade. E agora é preciso que vocês gravem o texto que eu vou citar agora. Continuidade. Mateus 5, 17. Como a grande maioria tem a Bíblia Ave Maria, é importante, caro internauta, que agora com o texto que vai ser colocado aí, com letras garrafais, com a competência do Wellington, nós todos matizemos isso bem no nosso coração, para que ninguém contraponha antiga aliança com nova. Não se pode contrapor, porque ambas são palavra de Deus, e para que ninguém diga que não há nenhuma relação entre os dois, e para que ninguém diga também que nada mudou entre um testamento e outro. 3 palavrinhas-chave. Primeira, continuidade. A continuidade está nesse texto que vamos ler em voz alta, Mateus 5, 17. Todos. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Continuidade. Aqui já aparece a terceira palavra, consumação. Aliás, sobre a consumação, vamos ler Romanos 13, 10, mas não agora. Então, primeira palavra, entre os 2 testamentos, continuidade. O mesmo Deus que se revela no Antigo Testamento, se revela no Novo. As instituições que aparecem no Antigo Testamento, Jesus, Gálatas 4, 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Jesus se submeteu à lei, Jesus observou o sábado, Jesus quis ser circuncidado, Jesus foi ao templo, Jesus celebrou a Páscoa como os judeus. Jesus foi um judeu, humanamente falando, ele foi um judeu, um observante da lei. Está claro? Não é só isso, mas foi também isso. Continuidade. Jesus não debochou, não disse isso é uma velharia, isso agora não adianta mais nada. Não, eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Então, primeira palavra-chave, continuidade. Segunda palavra-chave, descontinuidade. Há determinadas instituições que não estão no Antigo Testamento: o batismo, a Eucaristia, os demais sacramentos, o perdão dos pecados, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Isso seria impensável ainda hoje para um judeu, que um homem, Jesus Cristo, o verdadeiro homem, possa perdoar pecados. Mas Jesus é Deus e homem, e exerceu o poder de perdoar os pecados. Por favor, Mateus capítulo 9, versículos de 2 em diante. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados, lá no versículo 2. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando nos pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, aqui está a descontinuidade,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Agora vejam esse poder de perdoar os pecados. Vejam no versículo 7, coisa que não existia no Antigo Testamento. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, várias instituições do Novo Testamento não se encontram no Antigo Testamento. E lembrem-se também, atenção, da terceira palavra-chave: superação, consumação. O Novo Testamento supera o Antigo sem contradizê-lo, sem violá-lo, sem aboli-lo, atingindo a consumação. Mateus capítulo 5, de 21 em diante, vamos ver aqui a superação, a consumação, superação e consumação. Versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, aqui o mandamento, o preceito é superado na sua compreensão e atinge a sua consumação na pessoa de Jesus. Pule, por favor, para o versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, mas eu vos digo, eu porém vos digo, etc, etc, etc. Então o Senhor pega o preceito e o supera na sua compreensão, dá uma compreensão muito mais profunda e assim ela atinge a consumação. Pule, por favor, para o versículo 31. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Então o Senhor não abole o preceito, pega o preceito e o supera na sua compreensão profunda, dá uma compreensão muito mais radical, atingindo assim a consumação. Qual é a consumação da antiga aliança? É Jesus. E o episódio do domingo passado, no Evangelho da Missa, quem lembra? A cena gloriosa que denota exatamente isto: duas personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que conversam com nosso Senhor, que é a plenitude, o pleno cumprimento da lei e dos profetas, não é? Muito bem, então, quais são? Assim, e vamos a uma outra afirmação, Romanos capítulo 13, versículo 10, isso daqui é de vital importância, para que a gente tenha, na justa medida, a relação entre as duas alianças. Aliás, vale a pena ler Romanos 13, de 8 a 10, porque nesses 3 versículos nós temos citações do Antigo Testamento, não é? Vejam como os cristãos encaram a antiga aliança naquela mesma perspectiva de Jesus em Mateus capítulo 5, eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. Mas qual é a perfeição da lei? Quando a lei é aperfeiçoada? O versículo 10 responde de forma admirável. Vamos aos versículos de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo, cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vem o mais importante: a caridade não pratica o mal contra o próximo. E agora a frase que mais interessa: portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Então, por favor, vamos ver se vocês gravaram as 3 palavras-chave que caminham sempre juntas, e se vocês as harmonizarem bem, nunca encontrarão conflito, contradição, exclusão, contraposição entre antiga e nova aliança. Primeira palavra: continuidade. Segunda palavra: descontinuidade. E a terceira palavra: superação e consumação, o que é a mesma coisa. Muito obrigado pela
presença de vocês diante do computador. Até o próximo sábado, se Deus quiser, dando continuidade, desta vez, o capítulo 18, também de fundamental importância para a compreensão dessa instituição, das instituições judaicas, prelúdio das instituições cristãs, a visita dos 3 anjos a Abraão, dando-lhe a notícia, e também já de que ele vai ser pai dentro de 1 ano. É uma outra narrativa, uma outra narrativa de uma outra fonte daquilo que aparece, que é narrado no capítulo 17, e já a preparação para a tragédia que vai se abater nas cidades de Sodoma e de Gomorra. E vamos ver aqui Abraão intercedendo por Sodoma e por Gomorra, mas a sua intercessão não vai adiantar muita coisa. De qualquer maneira, Abraão intercessor, esse capítulo vai ser muito importante para nós, para a nossa vida de oração, inclusive.